episódio do podcast Pocket Voa Coruja, edição suíça. E dessa vez nós temos uma convidada especial que esteve conosco no Negócio de Carreira, falando sobre a engenharia de equipes, e hoje também vai trazer outras informações para brilhantar aqui o nosso podcast. Você que chegou agora no nosso canal e ainda não assistiu às outras temporadas, aproveite para conhecer. Nós tivemos temporadas em Milão, estivemos em Portugal e agora estamos tendo a segunda temporada na Suíça. E agora, Thierry, se apresenta um pouquinho, fala sobre você e também conta como que foi a experiência de chegar recentemente de Portugal, como que foi tudo isso para você. Meu nome é Thierry Kátia, eu sou mentora que auxilia outras pessoas a gerar uma segunda renda através do seu conhecimento ou talvez até viver disso. E isso começou justamente da engenharia de equipes, que eu conto um pouquinho nesse livro, que eu mentorava pessoas que eram líderes, e aí eles viram a minha transformação através da mentoria e começaram a me pedir para serem mentores também. Então a engenharia de equipes foi a porta que se abriu para eu trabalhar uma outra transformação na vida das pessoas. E em relação a chegar de Porto, né, e já conhecer a Suíça, foi algo muito surpreendente, e eu costumo dizer que quando você está ligado ao seu propósito, e se abre para aquilo que Deus quer fazer, coisas maravilhosas acontecem. Fiz muitas amizades, aqui já até agradeço a vocês por todas as conexões que eu estou fazendo até aqui, né? Então só tenho a agradecer e estou maravilhada. Que bom. E vai continuar um bom tempo ajudando aqui na Europa, expandindo também, que foi algo que eu fiz há 5 meses. Agora eu estou retornando para minha terra, Brasil, com muitas saudades do Brasil, tomar meu açaí. Vou ficar falando do podcast só do Brasil, mas o período que eu passei aqui na Europa foi justamente com essa ideia e também com esse propósito que a Thierry está ingressando agora, que é um movimento de expansão. E realmente, a base de todo o movimento de expansão são as pessoas, né, Thierry? Sim. Conhecer pessoas, se conectar e estar vivendo a sua narrativa. Porque como você lidou por muitos anos com engenharia de equipes, ajudando as pessoas a liderarem outras pessoas, é muito mais fácil agora ajudar a pessoa a se autoliderar. Porque não tem como liderar, fazer uma boa engenharia de equipes, se você não sabe fazer um bom network, não sabe fazer conexões. Então, acredito que é interessante para quem está nos assistindo e também quer viver do seu próprio conteúdo e de todo esse trabalho que hoje você desenvolve, algumas dicas que você possa dar para essas pessoas já começarem a seguir ou colocarem um pezinho nessa água. Perfeito. A primeira dica é a mais valiosa. Simplesmente fazer. Às vezes nós procuramos o momento certo, procuramos a pessoa certa para nos ajudar, procuramos o momento financeiro, o melhor momento financeiro, e eu sou prova de que eu pus o pé e depois as coisas foram acontecendo. Se eu fosse esperar o momento perfeito, a vida financeira perfeita, a conexão perfeita, eu não estaria aqui. Então, a minha maior transformação e o que eu deixo de dica foi justamente fazer. Se você tem um projeto, comece fazendo. Eu comecei com liderança, hoje eu atuo com uma outra área que gera muito valor também na vida das pessoas, e se eu tivesse esperado esse momento perfeito, não iria acontecer. Então o poder do fazer, ele é muito grande. Esse é um primeiro item que eu coloco aqui como a base. E eu costumo falar de 4 pilares, que é o autoconhecimento, a autoliderança, comunicação assertiva e o propósito. Então, se você se conhece, se você trabalha o autoconhecimento, você vai saber quais são os pontos que você de fato precisa melhorar. Mas o autoconhecimento ele também está relacionado a você olhar o seu potencial e saber onde você pode brilhar e não olhar somente para aquilo que você precisa melhorar. Pega o seu potencial e vai atuar em cima dele e rentabilizar também. Isso, muito bom. Se permitir também entrar nisso, não é? Porque muitas pessoas, elas vivem um sonho de TV. Embora hoje não tem, as pessoas assistem mais filme. Mas um sonho na TV, aquele sonho de imigrar, ou de fazer um projeto muito grande, ou de abrir um negócio. Mas na prática, às vezes, esse nem é o teu sonho de verdade. É só um sonho que foi implementado pela sociedade, ou que você... Em algum momento você se interessou por aquilo, mas não é real o seu sonho. Então você precisa realmente se permitir fazer, experimentar e ver. Não, isso aqui é pra mim. E saber dividir, isso é, aquilo não é. E aí você vai realmente encontrando aquilo que faz sentido dentro do seu propósito narrativo. E
para que isso aconteça, precisa da autoliderança e do autoconhecimento, que você também ajuda os líderes a desenvolver, não é? Sim, justamente. E pegando essa parte da sua fala, hoje é muito rápido na internet. A gente dá um clique, uma casa que estava bagunçada se arruma. Dá um clique, uma viagem acontece. Já vem muitos anos que eu venho trabalhando com muitas coisas até encontrar, de fato, uma que hoje faz sentido para mim dar certo. Porque daqui a um mês eu posso me atualizar e pode ser um outro conhecimento que eu sei que eu tenho, que eu vou tocar as pessoas. Então, entra muito nessa questão de simplesmente fazer e também de entender que tudo tem o seu período, tudo tem o seu tempo para ser realizado, né? Em 2023 eu estive em Lisboa, em Portugal, por conta de uma jornada na igreja. E ali eu me encantei com Portugal. Falei, gente, que delícia, eu passaria um tempo maior aqui, tranquilamente. E a minha ideia justamente era voltar a entender da cultura e etc. Só que não era o momento, não tinha condições, várias condições emocionais, financeiras, etc. E agora que chegou o momento, eu falei, eu preciso me preparar, né, e simplesmente ir, simplesmente fazer. Então, entra essa questão de que nada na vida é tão rápido quanto parece na internet, mas, de fato, quando você coloca o pé e tenta e vai, você acaba se conectando automaticamente com outras pessoas que podem te ajudar nisso, né? E eu estou sendo a prova disso. Com certeza. Na verdade, nada é tão fácil quanto parece na internet, sim, mas nem tão difícil que você não possa fazer. Então, as pessoas precisam entender esse equilíbrio. Não é tão difícil, nem tão fácil. A gente precisa viver com as expectativas alinhadas. E tem outras dicas que você poderia dar para as pessoas para realmente se permitirem e fazerem, colocar a mão na massa? Porque como você trabalha com essa parte de engenharia de equipe, com certeza, por muitos anos aí você ajudou pessoas a colocarem a mão na massa. Sim. Que é efetivamente o motivo que as empresas contratam, não é? Sim. Já dando um spoiler, né, do livro, mas para saber tudo na íntegra tem que adquirir. Nesse capítulo eu falo sobre alguns pilares que a gente pode trabalhar e falo sobre uma ferramenta que é muito utilizada no meio corporativo, que é a ferramenta DISC, para você poder se conhecer e conhecer as pessoas ali que estão ao seu redor também, porque o autoconhecimento ele não é apenas sobre você, é sobre como você vai tratar o outro também. Então, quando nós estamos trabalhando ali em equipes, muitos líderes, eles vêm entrar em contato comigo por dois motivos. Ou eles são demasiadamente tímidos e não têm força para chegar numa equipe e chamar atenção quando precisa, ou eles são demasiadamente grosseiros, que aí acaba tendo uma comunicação mais agressiva. Então, como que eu faço para ter um equilíbrio na minha fala? Qual que é a dica que eu deixo para vocês, né, para saber o que eu posso fazer para trazer esse equilíbrio? Uma das ferramentas é essa que eu trabalho no meu capítulo. É o DISC, conhecer o seu colaborador, entender como que é a comunicação com ele, porque existem pessoas que são mais enérgicas, comunicativas. Se você coloca essa pessoa para trabalhar em algo fechado, se você coloca essa pessoa para trabalhar num almoxarifado, como eu costumo dizer, você vai matar essa pessoa. Ela não vai conseguir dar o melhor de si. E se você pega uma pessoa que é mais introvertida e coloca ela para atender o público, ela também não vai desempenhar o seu melhor papel. Então, a engenharia de equipes fala justamente disso. Como que eu posso unir o perfil ideal do cargo com o perfil ideal daquela pessoa? É porque muitas vezes não é sobre a capacidade da pessoa, mas sim a capacidade dela desempenhar o papel que você delegou. Então, é papel do líder observar isso. Olha, a Thierry vai se dar bem aqui, fulano vai se dar bem ali. E é muito importante, porque quando nós temos essa capacidade de olhar para as outras pessoas assim, nós também olhamos para nós com esse mesmo jeito. Ah, olha, eu não sou boa nisso. Então, o que é melhor? Eu encontrar uma parceira, uma sociedade, para que faça isso e eu foco naquilo que é realmente importante para mim. E agora que nós já estamos finalizando o nosso podcast, eu gostaria, Thierry, que você deixasse uma mensagem ou uma palavra final para o pessoal, contasse também como encontrar o seu livro. Meu livro, vocês podem entrar no site da editora. Muito bom. E adquirir ele por lá. E a frase que eu deixo é justamente uma de São Francisco. Evangelize. Se precisar, use palavras. Por quê? Porque a gente precisa primeiro dar o exemplo e se precisar, a gente fala algo a mais. Mas o que a gente gosta muito é de falar e às vezes não ser o exemplo. Muito bom. Puxando um pouquinho do que a Thierry falou, a importância de nós vivermos com a nossa essência, a nossa narrativa.
Porque se nós não vivemos na nossa verdade, não vai precisar falar, né? As nossas ações vão mostrar que nós não estamos coerentes com o nosso propósito. Bem, e gostaria de deixar um convite para você também, caso esse seja o seu primeiro episódio aqui na nossa temporada. Nós temos vários episódios, tanto na Suíça quanto em outros países e também no Brasil. Vai ser um prazer que você escute e esteja conosco também, adquirindo outros conhecimentos. De qualquer forma, agradeço muito pela sua atenção e nos vemos no próximo episódio.